Olá, então, caríssimos irmãos, vamos falar um pouquinho então do Pentateuco, essa matéria aí que compõe uma das provas discursivas que nós vamos fazer, então. Então vamos lá. A palavra Pentateuco vem do grego que significa 5 livros, trata dos 5 primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e o Deuteronômio. Esses livros contam as origens do mundo, a formação do povo de Israel e a revelação entre Deus e a humanidade. O primeiro livro é o Gênesis e fala sobre a criação do universo, do ser humano, a origem do bem e do mal e também dos patriarcas como Abraão, Isaque, Jacó, José e o livro das origens. O segundo livro é o Êxodo. Nele encontramos a história da libertação dos hebreus da escravidão no Egito, conduzidos por Moisés rumo à terra prometida e ao grande livro da libertação. Depois vem o Levítico, que reúne leis, normas religiosas e orientações sobre o culto e a vida dos sacerdotes. Em seguida, nós temos os Números, que narra a caminhada do povo pelo deserto, seus desafios, conflitos e experiências de fé. E por fim, o Deuteronômio, que apresenta uma releitura da lei atualizada e seus ensinamentos para uma nova geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Mais uma pergunta importante surge: quem escreveu esses livros? Durante muito tempo acreditou-se que Moisés fosse o único autor, porém os estudos bíblicos modernos apresentam a chamada hipótese documentária. Segundo essa teoria, o Pentateuco foi formado a partir da união de 4 grandes tradições ou fontes: a fonte javista, que chama Deus de Javé; a eloísta, que utiliza o nome Elohim; e a deuteronomista, ligada às leis e pregação sacerdotal, preocupada com o culto e as práticas religiosas. A redação final teria ocorrido após o exílio da Babilônia. Outro tema importante é a presença dos mitos nos relatos bíblicos. Quando falamos em mito, não estamos falando de mentira. Mito é uma forma antiga de explicar os grandes mistérios da vida e da existência humana e da relação com o divino. Ele procura responder perguntas que toda pessoa faz: de onde viemos, por que existe o mal, qual o sentido da vida. E é justamente por isso que a Bíblia e a ciência não são inimigas. A ciência busca explicar como o universo surgiu e funciona, já a Bíblia procura responder por que existimos e qual é o sentido da nossa vida. A ciência trata do como e a Bíblia trata do porquê. As duas podem caminhar juntas sem conflitos. No relato da criação encontramos expressões muito importantes. Quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, ela ensina que tudo depende dele e que tem sua origem nele. Quando fala em dar nome, isso significa autoridade, responsabilidade e missão. Na cultura bíblica, o nome era muito mais do que uma identificação. Ele revelava a identidade e a vocação da pessoa. Já a expressão façamos o homem não significa vários deuses. É uma forma literária de destacar a importância especial do ser humano dentro da criação. Outro ensinamento marcante aparece quando o homem é criado do barro. O barro simboliza a fragilidade humana. A Bíblia quer mostrar que somos que somos limitados, dependentes de Deus e sujeitos ao sofrimento e à morte. Nós somos pessoas limitadas, não ilimitadas. Ao mesmo tempo, o texto ensina que o mal não vem de Deus. O ser humano é responsável pelas escolhas erradas que produzem sofrimentos, injustiça e afastamento do plano divino. Um episódio muito conhecido é o da Torre de Babel. Os homens decidiram construir uma torre que alcançasse o céu para demonstrar sua força e independência. O problema não era construir uma cidade, mas acreditar que poderiam ocupar o lugar de Deus. A mensagem permanece atual. Quando o orgulho e a autossuficiência dominam o coração humano, surgem divisões, conflitos, dificuldades de convivência. A verdadeira grandeza está, obviamente, na humildade. Mais adiante encontramos Abraão. Quando Deus muda seu nome, está indicando uma nova missão, uma nova etapa em sua vida. Mudança de nome representa transformação e vocação. Também é nesse contexto que aparece a circuncisão, sinal da aliança entre Deus e seu povo. Era a marca visível da pertença, da fidelidade e da promessa divina. Outro personagem fundamental é José do Egito. Vendido pelos próprios irmãos, ele passa por muitas dificuldades, mas permanece fiel a Deus. Mais tarde, torna-se uma autoridade importante no Egito e salva sua família da fome. José é lembrado como exemplo de sabedoria, confiança em Deus e capacidade de perdoar.
Sua história prepara o caminho para acontecimentos do Êxodo. Falando em Êxodo, a travessia do Mar Vermelho é um dos símbolos mais fortes da Bíblia. Ela representa a passagem da escravidão para a liberdade. Mais do que um acontecimento histórico, o texto ensina que Deus age na história para libertar seu povo de tudo aquilo que o oprime. Durante a caminhada pelo deserto, o povo frequentemente murmurava. A Bíblia diferencia reclamar de murmurar. Reclamar é apresentar uma dificuldade. Murmurar é perder a confiança em Deus e enxergar apenas os problemas. Por isso, a grande lição é perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. Por fim, encontramos dois ensinamentos centrais da fé de Israel. O primeiro é o Dia do Perdão, o Yom Kippur, a celebração mais importante do calendário judaico. Era um momento de arrependimento, purificação e renovação da aliança com Deus. O segundo é o Shema, que é a grande profissão de fé de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa oração ensina que Deus deve ocupar o centro da vida, orientando nossas escolhas e nossas atitudes, nossa relação com os outros. Concluindo, o Pentateuco não é apenas uma coleção de histórias antigas. Ela representa as grandes perguntas da humanidade, revelação da ação de Deus, história e mostra como a fé pode iluminar a vida das pessoas até o dia de hoje. Então, esse é um resumo de todas as respostas, perguntas e respostas do caderno de estudos sobre o Pentateuco. Muito obrigado.